Agora, meninos, vamos trabalhar as modalidades da investigação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, veja, são várias as formas de investigação criminal. Investigação criminal é um gênero dentro do qual existem várias espécies. Então, quando nós nos deparamos com uma investigação criminal, eu posso estar diante de um inquérito policial, que é a regra, né? Posso estar diante de um inquérito policial militar, e dentro daquele contexto dos nichos que nós falamos anteriormente, veja, você tem que ter atenção a essas oportunidades. Networking faz muita diferença. Vamos imaginar que você tenha vários colegas, vários amigos policiais, por exemplo, policiais civis. Embora você seja um advogado criminal, você pode atuar também em processos administrativos disciplinares dentro da Secretaria de Segurança Pública, enfim, certo, lá do seu estado. Outra hipótese, né? Você tem vários amigos, vários conhecidos policiais militares, então um nicho interessante. Ou às vezes você quer ser um advogado criminal, mas já foi policial militar ou tem contato com bombeiros, etc. Veja, imagine, você pode atuar dentro de inquéritos policiais militares. Então, você tem oportunidades outras que não necessariamente aquela advocacia criminal tradicional. Né? Então, você pode estar diante, aí quando a gente pensa nessas modalidades de investigação, a gente tem que lembrar que existe o inquérito policial, que existe o inquérito policial militar, gente, o próprio inquérito civil público. Então, nós sabemos que o MP é, em regra, aquele que vai exercer, que tem a titularidade da ação civil pública, embora isso tenha tido aí uma abertura de leque de anos para cá. Mas o inquérito civil público é presidido pelo MP, mas ele muitas vezes apura também situações que vão resultar em provas de um ilícito penal. Então, você pode também estar atuando como advogado dentro de um inquérito civil público. Né? Então, veja, inquérito policial militar, inquérito civil público. E aí, gente, as CPIs. Quando a gente pensa numa CPI, veja, a primeira coisa que nos vem à mente é uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Mas, gente, também é possível CPI estadual e CPI municipal. Então, vamos imaginar, todo mundo tem contato, e a grande maioria de nós, veja, tanto é assim que é das eleições mais difíceis dentro do contexto eleitoral, é a eleição municipal, a eleição para vereador. E por que a eleição para vereador ela é tão difícil? Porque ela é pulverizada. Todo mundo tem um vereador que é familiar, que é amigo, que é conhecido, né, que é vizinho, enfim. Por isso mesmo que a eleição para vereador é das mais difíceis, porque o voto é pulverizado. Então, veja, no momento em que você tem muitos candidatos concorrendo dentro de um mesmo espaço territorial e um espaço delimitado, um espaço pequeno, veja, é lógico que existe maior dificuldade naquela eleição, em angariar os votos necessários, né, à diplomação na qualidade de vereador. E aí, repare, você conhece um vereador, né, e naquele município existe a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito municipal. Então, reparem, é possível CPI municipal. Eu já atuei em 3 CPIs municipais enquanto advogada criminal, e olha só que coisa interessante, né? Então, você tem ali uma brecha para a sua atuação. Você está numa cidade do interior, sabe de uma CPI, veja, eles vão provavelmente precisar de um advogado. Então, você deve buscar contatos que te permitam essa contratação. E você pode fazer contratos até interessantes em termos de honorários, quando você trabalha dentro de uma CPI. Ficou claro? Você pode estar advogando para uma testemunha dentro da CPI, você pode estar advogando, né, amparando essa testemunha no seu depoimento, você pode estar advogando, veja, para a própria Câmara Municipal, então a Câmara pode estar contratando os seus serviços como advogado, certo? Caso não haja um procurador envolvido, etc. e tal, às vezes a própria Câmara Municipal não tem advogados contratados ou concursados ali atuando, então pode fazer um contrato com a Câmara. Você pode fazer um contrato com
os vereadores, né, que atuam naquela CPI. Então, veja, é interessante tanto a CPI municipal, a CPI estadual e, por que não, as CPIs no Congresso Nacional. Então, você pode estar ali apenas amparando o depoimento de um cliente, né, e nós vamos falar um pouquinho à frente sobre essa questão do depoimento testemunhal nas CPIs e a grande preocupação que é a questão do habeas corpus com a finalidade de garantir àquela pessoa que foi intimada na qualidade de testemunha para ser ouvida como investigado, de forma que se garanta o direito ao silêncio, o direito de não produção de prova contra si mesmo. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente, ok? Depois, veja, nós temos a questão da investigação direta por parte do Ministério Público, né? Que é o procedimento de investigação criminal, o PIC, hoje regulamentado pela Resolução 181 do CNMP, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é uma resolução importante também de ser acompanhada e lida por você na qualidade de advogado criminal. E, finalmente, gente, a grande novidade, que na verdade não é uma novidade, mas que tem uma tendência de regulamentação, o Conselho Federal da OAB, recentemente, assim, em dezembro agora, né, de 2018, definiu que vai regulamentar a investigação defensiva. Ana, o que que é essa investigação defensiva? Me interessei por esse tema. O que que se faz numa figura de investigação defensiva? Ela é possível? Como é, qual é o passo a passo, etc. e tal. Então, vejam só, nós temos vários leques, isso aqui não estão todas as possibilidades de investigação, né? Então, você tem uma série de procedimentos, como, por exemplo, sindicâncias dentro de empresas públicas ou privadas, sociedades de economia mista. Então, muitas vezes, você tem sindicâncias de investigação dentro daquela empresa. E essas sindicâncias, gente, elas muitas vezes vão fornecer elementos que lá na frente vão resultar no oferecimento de uma denúncia, por exemplo. Então, você pode atuar dentro dessas sindicâncias. Então, processos administrativos disciplinares, públicos ou privados. Então, você tem aqui um leque possível, porque você não pode se esquecer de que, veja, gente, o Ministério Público, para oferecer denúncia, a vítima, para oferecer a queixa, não dependem de um inquérito policial, dependem de peças de investigação, de onde se possa extrair a prova da infração, os indícios suficientes de autoria e provas das demais circunstâncias relacionadas àquela infração. Então, você não está fechando, você não pode fechar o leque ou fechar o seu rol de hipóteses à figura do inquérito policial. Agora, fato é, gente, e aí a gente tem que ter atenção a esse detalhe, que seja uma hipótese de inquérito policial, seja uma hipótese de investigação direta por parte do MP, veja, eles serão regidos pelo que dispõe o Código de Processo Penal. Veja, mas Ana, a investigação direta por parte do Ministério Público, ela não está regulamentada pelo CPP. Não, mas quando o Supremo Tribunal Federal definiu sobre a possibilidade de investigação direta por parte do Ministério Público, definiu que o Ministério Público estaria adstrito às mesmas regras impostas ao inquérito, que são regras, em geral, atribuídas pelo Código de Processo Penal, lá do artigo 4º até o artigo 23 do CPP. Então, o que você tem é ter atenção às bases especificadas no Código, certo? Inclusive em relação a controle externo, né, isso, a remessa dos autos ao juízo, etc. e tal. Então, tudo isso é algo que tem que estar limitado ou respeitando os dispositivos do Código de Processo Penal. Mas não apenas o Código de Processo Penal, principalmente a Constituição Federal. Então, você vai buscar as suas fontes para uma eventual atuação no inquérito, ou no CPP, ou na Constituição Federal, certo? Da mesma forma, a investigação direta por parte do MP, no CPP, na Constituição Federal e, novamente, na Resolução 181 do CNMP. Tudo bem? Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, gente, ela vai ter as bases especificadas na legislação pertinente e também a Constituição Federal. Então, nós não podemos nos esquecer que, independentemente da espécie de investigação, todas elas estarão subordinadas às garantias constitucionalmente asseguradas ao indiciado, certo? Que estão estabelecidas no artigo 5º da Constituição, certo? E o direito à assistência de um advogado estará presente em todas as modalidades de investigação.
A própria Constituição Federal atribui, veja que aquele indivíduo que foi preso em flagrante estará garantida a comunicação imediata ao juiz, à família, não é isso, a pessoa por ele indicada, a assistência de um advogado. E essa garantia de assistência de um advogado está presente em qualquer modalidade de investigação, o que é corroborado pela atual redação do artigo 7º do Estatuto da OAB, que vai ser um grande aliado seu. É uma lei federal na qual você vai amparar a sua atuação em qualquer procedimento de investigação. Então, por isso mesmo, o artigo 7º teve uma redação alterada em 2016, tanto no inciso 14, na criação do inciso 21, não é isso? E o inciso 14, quando fala que o advogado tem acesso aos elementos que já estão documentados no procedimento de investigação, não se restringe mais ao inquérito policial. Então, isso inclui uma investigação, novamente, durante o inquérito policial militar, durante o inquérito civil público, durante a comissão parlamentar de inquérito, durante a investigação direta por parte do MP, nos procedimentos administrativos fiscais na Receita, é uma outra forma de atuação do advogado criminal. E você quer ver outra coisa importante hoje? Você está vendo aí uma investida seríssima contra crimes de lavagem de dinheiro, etc. e tal, e os crimes de lavagem de dinheiro estão intimamente vinculados à atuação na Bolsa de Valores. Então, a Comissão de Valores Mobiliários. Você sabia, por exemplo, que para o indivíduo, vamos dar um exemplo hipotético não, concreto, Eike Batista, por exemplo, né? Então, nós temos lá Eike Batista e outras pessoas envolvidas aí em uma série de possíveis condutas ilícitas, né? Em possíveis ilícitos penais, lembrando que todos são presumidamente inocentes. Você tem que se lembrar de que essas pessoas, muitas vezes, veja, fazem acordos de leniência, acordos na Comissão de Valores Mobiliários. E quando isso acontece, um advogado precisará assinar aquele acordo. Então, você pode estar atuando também junto ao mercado financeiro, junto ao mercado de valores, ou seja, nas bolsas de valores, etc. e tal, dentro da Comissão de Valores Mobiliários, na figura de acordos firmados para restituição, enfim, pagamentos, etc., das questões envolvendo ações em geral, ok? Então, você tem que ter atenção, as possibilidades são muito amplas e a gente é que não consegue enxergá-las. Então, a própria Receita Federal, veja, é um prato cheio dentro dos processos administrativos fiscais para a atuação do advogado criminal, num caráter até mesmo preventivo. Mas as mesmas prerrogativas que são estabelecidas para o advogado no inquérito policial serão prerrogativas do advogado em todos os outros procedimentos de investigação, sejam eles diretamente relacionados a práticas de ilícitos penais ou não, ainda que em caráter mediato, ou seja, como um caráter de prevenção de futuras apurações de ilícitos penais e eventual desdobramento em ações penais, ok? Ações penais fiscais, ações penais, enfim, nas diversas possibilidades, certo? Então, fique atento a isso. As suas prerrogativas são prerrogativas em todas as modalidades de investigação. Ficou claro? Muito bem, mas quando nós pensamos nessas questões relacionadas à investigação, às formas de investigação, é lógico que, num primeiro momento, o nosso foco, né, até porque dali é que nós vamos extrair toda a base estrutural da advocacia durante a fase de investigação, é o inquérito policial. E aí surge para a gente uma preocupação. Afinal de contas, o que pode acontecer ou o que pode ocorrer durante o inquérito policial em termos de dificuldade por parte do advogado? Então, num primeiro momento, antes da gente trabalhar propriamente as dificuldades práticas, vamos conversar sobre, veja, o que é o inquérito, qual é a finalidade desse inquérito policial, quais são as suas prerrogativas durante o inquérito, qual é a preocupação maior que você deve possuir durante a atuação na fase de inquérito, antes daquelas dificuldades muito práticas e pontuais, ok? Então, veja só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que desaparece dentro do nosso processo penal brasileiro, e isso dentro do aspecto prático do processo penal também, veja, a ideia de um inquérito como sendo uma forma de se alcançar provas contra um determinado indivíduo. Veja, o delegado de polícia, gente, ele é um agente administrativo do Estado,
é lógico, para o exercício do cargo de delegado é preciso que o indivíduo seja um bacharel em direito. Hoje, a Lei 12.830 de 2013 atribui ao delegado de polícia o cargo de carreira jurídica. Então, da mesma forma que o advogado, que o membro do MP, que o magistrado, que o defensor público, o delegado é um cargo de carreira jurídica. E enquanto é carreira jurídica, mas vinculado ao Poder Executivo, porque o delegado está subordinado ao Poder Executivo, ele atua de acordo com um critério de impessoalidade. O inquérito policial tem, dentre as suas funções, dentre as suas finalidades, principalmente a figura de deflagrar ou iniciar aquele primeiro momento de persecução penal. E aí, persecução penal, leia-se persecutio criminis em latim. Então, perseguição do crime. Veja, tudo bem, a função do delegado é tentar alcançar provas da infração, tentar identificar um possível infrator, não é isso? Então, prova da infração e indícios suficientes de autoria. Mas reparem, quando o inquérito não alcança estas provas, quando o inquérito não viabiliza o exercício da ação penal, porque não há prova da infração, porque não há indício suficiente de autoria, isso não significa o fracasso do inquérito. Porque o inquérito, ele tem uma dupla finalidade. Então, as teorias modernas a respeito do inquérito policial não concentram no inquérito a função apenas de viabilizar o oferecimento de uma denúncia. Não. A função do inquérito é elucidar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Lógico que ele é uma atividade, ou desenvolve a atividade de polícia judiciária desenvolvida na fase de inquérito, é uma atividade preparatória para a futura ação penal? Sim, lógico. Tem por objetivo colher prova da infração, indícios suficientes de autoria, de forma a fornecer, viabilizando, fornecendo ao Ministério Público a justa causa para a ação penal, fornecendo ao querelante, quando o crime for de ação penal privada, a justa causa para o exercício da ação penal privada. Mas o inquérito também tem uma função de preservação de garantias. Quando eu penso na função preservadora do inquérito policial, significa o inquérito busca preservar garantias. Ou seja, como assim? Eu busco preservar os direitos dos indivíduos para que seja evitada uma acusação temerária. Então, é função do inquérito também demonstrar que aquele não é o infrator. É função do inquérito também. Então, o delegado não está ali como, veja, órgão de acusação. Ele não é um órgão de persecução apenas. Novamente, a atuação do delegado, ela se dá dentro dos limites da impessoalidade. O delegado de polícia não é parte num eventual processo. Ele não está ali para elucidar o crime indicando o possível infrator. Ele está ali para colher provas, muitas vezes, em favor daquele indivíduo. Inclusive a demonstrar, muitas vezes, a licitude da conduta praticada. Então, vamos imaginar que aquele indivíduo tenha praticado aquela conduta, mas tenha praticado a conduta diante de uma situação de excludente. Existe uma excludente de ilicitude. Então, é função do delegado também colher elementos a demonstrar a presença daquela excludente. E o advogado tem papel essencial durante essa investigação, delineando a atuação do delegado quando necessário. Então, é função do advogado funcionar como parceiro do delegado, fornecendo ao delegado informações que permitam ao delegado, veja, realizar diligências muitas vezes favoráveis ao indiciado. Tudo bem que muitos delegados, na prática, ainda não enxerguem essas modernas teorias relacionadas ao inquérito. Isso acontece muito. Então, aqueles delegados mais antigos, aqueles delegados enraizados no padrão tradicional de investigação, enxergam o possível suspeito como alguém que está, na verdade, ali na sua linha de frente, na sua mira, para que ele possa, contra aquele indivíduo, colher elementos de prova. Então, você deve mostrar ao delegado que não é essa a função do inquérito.
Então, o inquérito, ele tem a função preparatória da ação penal, sim, mas ele também tem uma função de preservação de garantias, buscando evitar uma acusação que não deveria ter sido perpetrada. Ficou claro isso? Então, você tem que enxergar o inquérito como um aliado e não como um óbice à atuação daquele seu cliente, certo? Então, para isso, você vai muitas vezes peticionar dentro do inquérito policial. Para isso, o advogado pode, durante hoje o depoimento do seu cliente, seja o seu cliente o possível suspeito, seja o seu cliente uma testemunha, às vezes você é contratado apenas para acompanhar o depoimento de uma testemunha, alguém que não tem qualquer relação direta com a prática do ilícito ou com a autoria desse ilícito ou participação. Mas você está ali para amparar o seu cliente durante o seu depoimento em sede policial. Por isso mesmo que hoje o Estatuto da OAB garante ao advogado a possibilidade de formular perguntas durante os depoimentos que são prestados pelo seu cliente na delegacia, ok? Então, você tem que ter atenção a esse detalhe. Então, vamos enxergar o inquérito como sendo algo, um procedimento que possui uma função preparatória de uma possível ação penal futura, mas também uma função preservadora, ou seja, é uma garantia do indivíduo contra acusações infundadas. E isso tem que ser demonstrado ao delegado, ainda que sutilmente, através de petições. Reparem, você não pode querer fazer o papel dele ou assumir o papel dele durante a investigação, e não será bem vista uma petição que tente se colocar ou colocar o advogado em uma situação superior à do delegado durante o inquérito. Não, quem preside o inquérito, lembre-se, é o delegado, mas você tem que mostrar a ele que você está ali para auxiliá-lo, mostrar a ele da importância de ouvir determinadas testemunhas, mostrar a ele da importância de realizar determinadas diligências. E você tem que lembrar que o inquérito, ele pode amparar a acusação no futuro, mas ele também poderá amparar a defesa. Ele também poderá trazer elementos de prova que sirvam para a sua tese defensiva futura. Ficou claro? Então, busque no inquérito um aliado e não um oponente, ok? Essa é a principal dica inicial, certo? Então, voltando para cá, finalidade do inquérito, a gente conseguiu enxergar aqui, veja, dentre esses argumentos, a função de preparação, sim, mas principalmente a função de garantir o seu cliente de uma futura acusação indevida, temerária, precipitada, não é isso? Etc. Ok? Veja, quanto melhor estiver embasado o inquérito em relação às teses defensivas futuras, melhor será para a sua defesa, seja na resposta à acusação, seja nos memoriais, seja durante eventuais recursos. Vamos nos lembrar que por mais, veja, que o sistema seja um sistema acusatório, por mais que a lei vede uma condenação exclusivamente com base no inquérito policial, na prática, veja, a maioria das provas que se produz num processo é apenas a reprodução, infelizmente, daquilo que foi colhido em sede policial. Então, vamos dar o maior de nós próprios durante o inquérito. Daí exatamente que entra a importância dessa figura nova, que é a ideia da investigação defensiva. Ok? A gente volta já já.